Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma aula de Direito Econômico, estamos terminando nosso semestre, hein? Graças a Deus. Vamos conversar hoje um pouco mais a respeito da defesa da concorrência, na verdade. Isso é uma modalidade, né? Isso é uma forma que o Estado tem de intervir na economia. Nós aprendemos, né, que o Estado ele deve intervir na economia para que os valores constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da propriedade privada sejam assegurados. E o objetivo é fazer com que esses princípios, né, que esses preceitos constitucionais possam coexistir e promover o bem-estar individual e coletivo, e possam coexistir em harmonia, isso que é o mais importante. Então, hoje, a gente vai ver um pouco como que o Estado atua para assegurar a livre concorrência, né? O que é essa livre concorrência, qual que é a importância dela, né? Por que isso é tão importante, né? E vocês precisam saber responder isso, né? Por que a livre concorrência é importante? Então, a gente vai ver um pouco dessa lei que implementou essas diretrizes da Constituição sobre o tema, né, para a gente poder compreender também a respeito do sistema brasileiro da defesa da concorrência, sua estrutura, suas funções, seus objetivos. Então, tudo isso é de extrema importância. A gente precisa compreender, né, qual é a real necessidade dessa livre concorrência. Nós vimos que a Constituição de 88, ela estabelece como princípio fundamental da ordem econômica a livre iniciativa, certo? As pessoas podem empreender, as pessoas podem abrir, né, ter um empreendimento, ter uma empresa, porque isso é assegurado constitucionalmente. Esse princípio da livre iniciativa, ele assegura, então, aos particulares que eles possam explorar a atividade econômica, mas não de qualquer forma, não de forma irrestrita, não sem parâmetros, não sem critérios. Existem práticas, existem comportamentos que devem ser assegurados, né? Existem comportamentos que devem ser seguidos para que todos possam empreender e para que não fique, na verdade, inviável a atividade econômica para ninguém. Essa é uma das importâncias de se assegurar a livre concorrência, né? Mas o que é concorrência? Se eu estiver falando muito rápido, você pode me interromper que eu volto, tá? Porque vocês precisam entender esses conceitos. A concorrência, ela é um processo do qual as pessoas que exploram a atividade econômica disputam entre si a preferência dos consumidores de bens ou de serviços diante do preço ou então da qualidade e de inovação. Ou seja, vamos compreender, é esse processo através de qual as pessoas então disputam a preferência dos clientes, disputam a preferência dos consumidores. Consumidores de quê? De produtos, de bens, de serviços. Essa concorrência, essa disputa, ela pode acontecer através do preço, através da qualidade e através da inovação, certo? Então, nem sempre as pessoas estão em busca do preço, nem sempre elas estão em busca daquilo que tem uma qualidade maior. Às vezes, elas só querem algo novo, né? E algo que ofereça alguma funcionalidade nova, alguma coisa nova. Então, tá a Samsung, né, e a Apple lutando aí bravamente todos os anos para lançar um modelo novo no mercado, para disputar o quê? O preço? Não, né? Para disputar o quê? Para disputar a concorrência, né? Para ter essa concorrência, para disputar a clientela, oferecendo também inovação, certo? Qual é a importância da concorrência? Por que existe todo um ordenamento jurídico em torno disso? Ou então, por que existe essa garantia, essa segurança constitucional para que essa concorrência ela possa ser desenvolvida da melhor forma possível? Bom, vamos lá, então. Os agentes do mercado, eles têm essa finalidade de aumentar o seu poder econômico, sempre. Esse é o objetivo, ganhar mais.
É isso, né? Ninguém entra no comércio, né? Ninguém entra, enfim, ninguém entra numa atividade econômica para passar tempo. Às vezes entra para lavar dinheiro, né? Mas enfim, nós estamos falando aqui de fins lícitos, né? Então, os agentes do mercado, com essa finalidade de aumentar o seu poder econômico e, consequentemente, então, o seu lucro, eles podem tentar fazer com que o seu produto se estabeleça no mercado de uma forma que não é legal, de uma forma que não é lícita, de uma forma que elimine ou que mitigue, então, a possibilidade de concorrência por parte de empresas, né, de outras pessoas que oferecem o mesmo produto ou o mesmo serviço. Isso é errado. Esse tipo de prática desleal, ilícita, irregular, é isso que é combatido. Por quê? Porque esse tipo de prática, ela pode prejudicar tanto a economia nacional quanto os próprios consumidores. A princípio, numa guerra de preços, parece que o consumidor sai ganhando. Em alguns casos, isso realmente pode acontecer. Mas, em muitos casos, alguma empresa mais forte, ela pode tentar simplesmente eliminar a sua concorrente no mercado de forma desleal, para poder dominar esse mercado e, então, para no futuro ditar o preço que bem entender. Afinal de contas, não tem ninguém que consegue competir comigo, eu posso colocar o meu preço do jeito como eu bem entender, o preço do meu produto do jeito como eu bem entender. Porque ninguém vai bater, nem em tecnologia, nem em inovação, nem em preço, nem em qualidade. Então, vou jogar o meu preço lá embaixo e vou me firmar no mercado. Com isso, então, existem, né, essas práticas. Com isso, então, o objetivo é eliminar os concorrentes para que essa empresa se estabeleça no mercado e mais para frente possa, então, ditar o preço da forma como ela bem entende. A princípio, isso parece vantajoso para o cliente, né, para o consumidor, para aquele que faz a economia girar. Mas depois, então, o barato pago lá atrás, né, ele pode sair caro. Mas vamos ver isso, né? Vamos ver como é que isso pode acontecer. O certo é que a economia, ela fica prejudicada, porque sem a livre concorrência, as pessoas elas ficam desestimuladas a se estabelecer no mercado para produzirem bens ou serviços, né? Ou seja, se não existe a possibilidade de concorrer, se eu estou vendo que a pessoa ela está entrando, né? E tipo assim, e não tem como concorrer mesmo, elas ficam desestimuladas. É a mesma coisa, por exemplo, se existe um Carrefour, né? Uma coisa grande assim, mercadinhos, lojinhas que tem a mesma atividade econômica ou então muito parecida perto desse, né? Assim, bem na circunscrição ali, bem perto, elas acabam ficando prejudicadas. Por quê? Porque muitas vezes elas não conseguem concorrer, certo? A concorrência ela é boa, a concorrência ela é necessária. De que forma? Bom, se eu tenho opções, eu posso fazer uma coisa que eu gosto muito, pechinchar, né? Negociar, mostrar orçamento, falar, ó, lá estão fazendo mais barato, tá? As condições são melhores também, ó, o produto é melhor, não sei o que. É assim que a gente consegue as coisas no país, né? Pechinchando, pesquisando, assim você consegue um preço melhor. E isso tudo o consumidor, né, só consegue fazer se existem opções, se existem concorrência. Tô aqui tentando lembrar onde foi. Ah, lembrei. Esse tempo atrás eu queria comprar o quê? Um ar-condicionado. Tá aqui o Thiago que não me deixa mentir. Né? Fui lá, dei preferência para o meu aluno. Fui lá no Thiago, lá na Magazine Luiza. Thiago, seguinte, olha, pesquisei lá no Extra e pesquisei nas Casas Bahia e na Gazin. Ó, tô aqui para ver se cobre, entendeu? Não cobriu. O que eu tive que fazer? Comprei na Golfinho Móveis. O ar-condicionado, não comprei nenhuma das outras. Mas, enfim, né? Tentei dar uma preferência aí pro Thiago, mas o Thiago não estava a fim de vender naqueles dias, não vendeu para a prof. Mas não tem problema. Mas o que eu fiz? Pergunte a ele. Levei o orçamento? Levei. Né? Falei, olha, ali o preço é esse,
é a qualidade, blá, blá, blá. Tentei negociar. Isso é uma prática que pode parecer, como é que fala? Às vezes até meio, né, desgastante, inconveniente, mas pergunte para quem é dona de casa, né? Pergunte para quem tem que fazer o dinheiro render, né? Para aqueles que têm que fazer o dinheiro dar para tudo, né? Sobrar no final do mês. Então, pesquisar preços é uma prática necessária e ela só é possível quando existe a concorrência. Então, toda vez que entra uma loja grande no mercado, né, uma loja assim que já, né, já tem respaldo, é muito bom para o comércio. Por quê? Porque os consumidores acabam tendo oportunidades de pesquisar preço, de encontrar aquilo que eles precisam que caiba no bolso. É por conta disso que existe a concorrência, tá? Então, sem a livre concorrência, as pessoas ficariam desestimuladas, inclusive, de consumir, né? Elas poderiam ficar, mas só tem ali mesmo e eu não gosto do atendimento. Ah, mas tal produto só tem naquele lugar, mas eu não vou pagar aquele preço porque eu acho que não é justo, então eu não vou comprar. Então, é isso que o Estado procura evitar, essa desestimulação do mercado, essa desestimulação da economia. Os consumidores, eles podem ser prejudicados porque eles pagam por um produto ou então por um serviço, às vezes um valor que não é o justo, que não é aquele valor, aquele valor que não é o justo mesmo, né? Por isso que é muito bom ter grandes empresas, né? Concessionárias, enfim, lojas de roupa, né? Que bom que tem Riachuelo, que bom que tem Renner, né? Quando veio a Renner, então, achei maravilhoso. Gosto muito da Renner. Então, é por isso que existe essa estimulação, essa segurança, né, essa previsão constitucional da livre concorrência. E essa concorrência leal é, então, preservada. Além disso, a qualidade, se não existe uma concorrência, a qualidade do produto pode ser reduzida. Por quê? Porque só eu ofereço esse produto. Posso fazer de qualquer jeito, posso fazer da forma como eu bem entender, posso, né, posso não tratar bem o cliente, por quê? Porque se for comprar, só vai comprar de mim mesmo, entende? Então, a concorrência, ela é necessária. Você precisa entender isso, porque isso vai cair na prova, né? Por que a concorrência, ela é necessária? Porque sem ela, a economia fica prejudicada, mas prejudicada como? Né, através da desestimulação do consumo, se o consumidor não acha o produto, se ele encontrar o produto que ele quer apenas em um lugar, esse lugar pode manipular a qualidade, pode manipular o preço, então isso não é bom. E, além de tudo, pode paralisar, inclusive, o investimento em tecnologia, pode... Oi, gente, coloca aí o microfone no mudo, por favor. Obrigada. Então, por esses motivos que é muito importante a concorrência. A concorrência, ela estimula, inclusive, a própria indústria da pesquisa e da tecnologia. Então, não é só o comércio, certo? Se eu sou, né, se eu sou a Ford, né, se eu sou a Mitsubishi, essas empresas, né, essas fábricas de carro, o que elas procuram fazer? Elas procuram todos os anos, ou até mesmo essas empresas de telefonia, né? Elas procuram todos os anos melhorar o design do produto, melhorar a funcionalidade do produto, a própria aparência do produto, né? Oferecer cada vez mais, como é que fala? Funcionalidades mesmo, né? Utilidades. E isso tudo não é da noite para o dia. Isso tudo existe uma indústria de pesquisa por trás. Existe uma
série, né, de cabeças pensantes, de design, de gente capacitada para fazer, para inovar esses produtos todos os anos. E isso é muito importante para quê? Para o desenvolvimento do país. Isso é extremamente importante. Então, quando o Estado está assegurando a livre concorrência, ele acaba estimulando toda uma cadeia produtiva. Desde lá, quem está pensando no produto, até aquele que desenha, que desenvolve, que fabrica as peças, aquele que vende, até a gente, nós que somos os consumidores finais. Então, é toda uma coletividade que é envolvida nesse processo. E aí a gente não pode esquecer que isso tudo gera emprego, gera renda, gera economia, né, de país, né, dos nossos países. Então, só existe benefícios na livre concorrência. Querendo entrar aqui. Só existe benefícios na livre concorrência. Entendido até aqui, pessoal? Da minha parte, sim, prof. Sim, prof. Ok. Sim, tudo certo. Se eu estiver falando muito rápido e vocês precisarem me interromper, vocês podem me chamar, tá? Então, quando o Estado ele assegura a livre concorrência, ele acaba por estimular que os particulares, né, consumam, né, nós que somos a ponta final, né, e que as empresas produzam, as empresas não só de comércio, mas as indústrias, né, a pesquisa, enfim, é toda uma gama de atividades que são beneficiadas. Então, o Estado, ao atuar na defesa da concorrência, ele tem que permitir que todos possam participar, certo? Lá no artigo 174, no parágrafo 4º da Constituição, Oi, fiquei sem áudio. Prof, tá Ficou sem mudo, áudio. Cadinho. voltei. Ah, tá. Voltei. É porque caiu minha rede, tá? Já tô com a minha internet do meu celular e pau na máquina. Certo? Então, é objetivo, é missão, Prof, tá sem áudio de novo. Cortou. Estão me ouvindo? Tranquilo agora? Oi, oi, oi. Agora sim, prof, mas assim, da minha parte você vai ter que voltar tudo, porque eu não peguei nada, cortou tudo. Só estava explicando o que eu já tinha dito, mas vamos lá. Não falei nada de novo, não, mas vamos retomar. O Estado, quando ele atua na defesa da concorrência, ele tem um dos objetivos reprimir o abuso do poder econômico. Anote aí. Constituição Federal, artigo 174, parágrafo 4º, que fala, né, sobre essa necessidade da repressão do abuso do poder econômico, tá? De forma a eliminar a concorrência. Não pode haver, assim, o domínio do mercado e o aumento arbitrário de lucros. Isso tudo está no artigo. A empresa ela pode se estabelecer, deve se estabelecer pelas suas próprias condições, mas não patrolando todo mundo, entendeu? Isso que ela não pode tirar as condições de outras pessoas concorrerem. Essa é a ideia central de tudo, tá? Então, a Constituição,
quando ela traça diretrizes da defesa da concorrência, ela está pensando nisso, que o consumo não pode parar. Se o consumo não para, todo o país continua funcionando. E aí nós temos, então, a Lei 12.529 de 2011, que fala a respeito um pouco dessas diretrizes, desse combate da concorrência desleal. Tá? Então, existem várias formas dessa concorrência desleal acontecer. Tá? E existem também vários mecanismos que são responsáveis para atuar nesse processo de inibição dessas práticas desleais. Então, quando a gente olha para essa lei, a gente vê que ela estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Sistema brasileiro de defesa da concorrência. E ela fala também sobre aquilo que são as ações preventivas e repressivas a essas infrações contra a ordem econômica. Então, a concorrência desleal, ela é uma infração à ordem econômica, ela é uma violação constitucional, certo? E ela infringe a liberdade de iniciativa e a própria liberdade de concorrência. E a própria liberdade de concorrência, consequentemente, a função social da propriedade. Lembra que a gente... Microfones. Lembra que a gente estudou que a propriedade ela tem que cumprir a sua função social, que ela tem que ser bem usada, que ela tem que ser usada de forma racional, coerente, de forma leal. Os mesmos critérios, os mesmos princípios seguem as empresas nessa questão de concorrência. Se eu tenho uma empresa, ela não pode servir de desestímulo para que outras empresas também concorram. Não quer dizer, eu dei o exemplo de supermercado, né? A gente, quando mora no subúrbio, né, a gente percebe como que supermercados pequenos são importantes, né, e são necessários. Eu queria, quando que foi? Sábado. Eu queria comprar umas coisas lá para fazer almoço no domingo, né? E aí eu falei, vou na BV, aqui do Parque do Lago, que é um supermercado maior, né? Moro aqui no Morados Dourados. Sem chance, entupido de gente. Aí eu fui no Mercado Líder, que é aqui pertinho da minha casa, que é um ovo, certo? Mas que atendeu muito bem as minhas necessidades. Então, não é porque grandes empresas se estabelecem que elas vão eliminar a concorrência, que elas vão eliminar essas empresas menores. Não. Às vezes, lembra que eu falei que às vezes o que a pessoa está procurando não é necessariamente o preço, às vezes não é nem o produto, às vezes não é nem a qualidade, é a mera possibilidade de ser atendida, certo? Então, talvez eu não tenha o mesmo atendimento lá numa loja grande de roupa, lá na Renner, né? Mas na moça que tem uma lojinha aqui perto do meu bairro, eu vou ser atendida. Então, quer dizer que porque existe uma Renner, que lojas pequenas de roupa, que brechós não vão ter a oportunidade de funcionar e de se estabelecer no mercado e de ganhar? Não necessariamente. Da mesma forma, seguindo esse mesmo raciocínio, olha como é interessante. As empresas que vendem pela internet. Tem gente que só compra roupa pela internet. Eu, particularmente, acho uma loucura. Loucura. Eu gosto de provar a roupa mesmo. Mas tem gente que detesta. Eu conheço gente que até hoje só compra se receber condicional em casa. A Renner vai fazer condicional para você? Não vai fazer. Né? Às vezes você quer provar a roupa lá com o seu espelho. Por quê? Porque é aquele espelho que mente para você do jeito que você gosta. Certo? E aí, então, você não vai poder pegar um condicional lá na Renner.
você vai ter que chamar a Leda Modas, nem sei se eles fazem condicional, né? Você vai ter que chamar alguém que você conhece há muito tempo, alguém que você já era cliente desde quando você assinava a notinha, entende? Então, é importante ter essa variedade de atuações. Gente, vocês estão escutando bem ou esse barulho de chuva tá interferindo? Eu tô ouvindo bem, prof. Tô ouvindo bem também. Tá, também. se não tiver legal, vocês me falam, tá? Peraí, gente, deixa eu só... Eu vou fechar aqui, porque o barulho da chuva tá me irritando. Vai sair ninguém. Ai, eu tenho problema. Sabe esse problema que véia tem? Que barulho repetitivo me dá, o barulho da chuva me incomoda. Bom, vamos lá. Então, vocês entenderam como que é importante, né? E como que funciona essa liberdade, né? Essa livre concorrência na prática? Ela é extremamente importante. E aí, quando a gente olha para essa lei que fala, né, sobre esse sistema brasileiro de defesa da concorrência, a gente vê que a abrangência da aplicação dessa lei é muito grande, né? Ela alcança pessoas físicas, ela alcança sociedades, ou seja, empresárias ou não, ela alcança associações de fato, de direito, mesmo aquelas pessoas que exerçam atividades em regime do monopólio legal, aquele monopólio que a gente já estudou, tá? Ou seja, essa lei, ela abrange qualquer pessoa que esteja atuando no mercado e que possa distorcer a concorrência, certo? Não é permitido para ninguém. Então, no que diz respeito à aplicação desse direito concorrencial, ou seja, esse direito de concorrência, a lei se aplica não apenas para práticas que são cometidas no território nacional, mas também aquelas que possam aqui produzir efeitos. Isso significa que, se por algum motivo, alguma prática de alguma empresa fora do âmbito nacional tiver puder ter uma repercussão que atinja a concorrência, que ela também será coibida, certo? Então, e por que isso, gente? Porque, presta atenção, a gente está falando de um princípio constitucional. A livre concorrência é muito séria. Então, por isso que se justifica essa proteção. Porque tudo aquilo que realmente é muito importante para o país está previsto na Constituição, certo? Então, atualmente, tem esse Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é composto pela Secretaria de Acompanhamento Econômico e pelo CAD, que é uma autarquia federal, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, certo? Então, esses órgãos, eles estão constantemente monitorando essas ações de concorrência desleal, né? Ou esses atos que possam configurar atos infracionais de concorrência desleal, para que eles não aconteçam. Ou no sentido de coibir, né? De prevenir, no sentido de prevenção, ou então de eliminação, certo? E o que é esse Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência? Né? Para como que funciona? Para que serve esse Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência? Ele está lá no artigo 3 da Lei 12.529, e ele fala, esse artigo fala que ele é composto, então, pelo CAD e pela Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, que pertence ao Ministério da Fazenda, certo? Então, existem órgãos específicos para tratar disso daqui. E aí, o CAD, que é esse Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele tem o objetivo de garantir essa livre concorrência, atuando no sentido de investigar, de monitorar e de decidir questões que infringam a concorrência, que infringam a livre concorrência.
O CAD, ele recebe essas denúncias, ele recebe notificações, ele recebe notícias, né, informações de alguém que possa, porventura, estar ferindo a livre concorrência. E aí ele encaminha para o Tribunal de Defesa Administrativa, certo? Esse tribunal, ele tem essa função de instaurar uma instrução processual, tá? E de apurar se realmente aconteceu isso. Porque quando a gente fala de concorrência, a gente vê de tudo. Concorrência desleal, às vezes o próprio CAD, ele recebe denúncias que não são verídicas, que não se enquadram na própria lei. Porque aquele negócio, se eu posso prejudicar, né? Tem gente que pensa assim, se eu posso prejudicar o meu concorrente, tirar ele do mercado, tirar ele do negócio, eu vou fazer aqui uma denúncia para o CAD, às vezes até o produto dele pode ser tirado do mercado, ele pode sofrer alguma sanção administrativa ou alguma coisa assim, mas nem tudo é configurado, né, a infração. Aí o CAD, então, ele tem essa atribuição de analisar e de aprovar ou não, né, esses atos que estão sendo praticados, inclusive atos de concentração econômica, que a gente já vai ver o que são. O CAD, ele investiga essas condutas, ele verifica se essas condutas, se elas são realmente ilícitas, se elas prejudicam a livre concorrência. Se for o caso, então, ele pode aplicar punição aos infratores, que inclusive podem ser, né, podem ser configuradas infrações, delitos criminais mesmo. Enfim, ou ele pode só fazer ali uma censura, pode fazer uma notificação, alguma coisa assim. O certo é que o CAD, ele se presta a esse tipo de atuação. Vamos imaginar, então, né, na prática, como que ele funciona. Imagina, né, que existe no Brasil 2 sociedades empresárias de telefonia. O CAD, ele não pode admitir que uma dessas sociedades compre a outra, adquira a outra. Porque senão isso vai configurar o quê? Uma concentração econômica. Vai haver concorrência nesse momento? Se tem 2 empresas, uma compra a outra, vai haver concorrência? Não. Né? Se apenas uma sociedade explorar a atividade de telefonia, ela vai ditar os preços, ela vai ditar os serviços, ela vai fazer da forma como é mais conveniente para ela. Quem é que sai prejudicado com isso tudo? Primeiro, o consumidor, né? Primeiro, o consumidor, por quê? Porque ele não vai ter a possibilidade, né, a alternativa de aceitar ou não. Se bem que depois dê uma pesquisada sobre a ilusão de escolha. Grandes empresas, né, como, deixa eu até ver se eu acho aqui, grandes empresas como o Gessilever, por exemplo, elas compram outras empresas, ilusão de escolha. E aí é o seguinte, e aí você tem a falsa impressão de que você está... tá aqui. Que você está escolhendo a marca que você quer comprar, né? Mas, na verdade, você não está escolhendo. Na verdade, é tudo parte de uma única empresa. Quer ver? Por exemplo... Daqui não dá nem para ver. Ó, a Unilever... A Unilever, ela é dona da Dove, da Axe. Ai, Senhor Jesus, não consigo enxergar, não. Tá, Dove e Axe, 2 desodorantes. Tá? Você pensa que você está comprando, que são marcas distintas, e não sei o que, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. Né? Você tem a falsa ilusão de que você está escolhendo, mas as duas pertencem à Unilever.
a Nestlé, ela é dona do Nescafé, ela é dona de um monte de chocolate também. Ai, gente, não consigo. Isso aqui tá tão pequeno que eu não tô conseguindo enxergar. Enfim, a Coca-Cola, ela é dona da Fanta, ela é dona de mais um monte aí de refrigerante pequeno, e você tem a falsa escolha de que você está comprando, que você está escolhendo, na verdade, a marca, né? Que existe uma diversidade de marca, quando, na verdade, não é nada disso. Então, às vezes, você tem... acho que aqui dá para ver melhor. Então, você tem a ilusão de que você está comprando, que você está escolhendo qual é a marca que você quer. As empresas, elas não podem necessariamente comprar, né, sair comprando tudo, mas, enfim, elas diversificam a marca, elas diversificam o produto para que você tenha opção. E aí elas colocam preços, muitas vezes, diferenciados nesses produtos, certo? Eu vou ver se eu consigo mandar para vocês, eu mando para vocês depois no grupo, sobre só para vocês terem uma ideia do que é essa ilusão de escolha. Mas vocês entenderam esse ponto? Tá ok isso daqui? Professora, um exemplo mais fácil Oi. aqui para todo mundo. O exemplo mais fácil que a senhora está falando aí é o óleo de soja. A gente vai na prateleira lá, vai ver vários produtos de marcas diferentes, mas é toda extração Bunge, é tudo fabricação da Bunge. É extraído pela mesma máquina, mesmo processo, porém só nomenclaturas de fantasias diferentes, mas a produção é tudo da Bunge. Então, e aí assim, mas tá me fugindo a memória de qual que é um outro aglomerado de empresas, assim. Mas, enfim, né? É bem isso mesmo. Você tá achando que tem lá 10 marcas de óleo de soja para você comprar, e, na verdade, é tudo a mesma produtora, né? É mais ou menos isso, tá? Existe formas de burlar, né, essa questão da livre concorrência. O que essas empresas fazem, então? Obviamente, não tem problema delas pertencerem ao mesmo grupo econômico, desde que elas tenham um capital próprio, uma personalidade jurídica própria, essas coisas assim, entendeu? E, principalmente, desde que o produto chegue como uma opção até o consumidor, certo? É isso que precisa. Então, de uma certa forma, essa ilusão de escolha, ela é basicamente que alimentada, né? Para que você não seja muito rebelde, não fale que você nunca mais vai comprar nada da Unilever. Bom, é mais ou menos isso. E aí, no exercício dessa função repressiva do CAD, ele investiga e ele julga aquelas práticas, aquelas condutas que podem ser consideradas anticompetitivas. Então, assim, essa é uma das principais funções do CAD. E entre essas condutas está o cartel. Só que a Constituição não usa esse nome, cartel, né? Mas está lá no artigo 36 da lei, que fala que é uma infração na ordem econômica, independente de culpa ou não, os atos que manifestamente tenham por objetivo reduzir os seguintes efeitos. E aqui não importa se esses efeitos vão ser alcançados ou não. A simples tentativa já configura acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente os preços de bens, serviços ofertados individualmente, a produção, comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens, ou a prestação em um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços. A divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens e serviços, mediante distribuição de fornecedores, clientes, regiões, períodos, preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública. Na prática, isso acontece, claro, o tempo todo.
né? Eu não sei se isso ainda acontece aqui em Dourados, mas esses tempos atrás foi constatado que tinha cartel dos postos de combustíveis. Em Brasília, quando eu morei em Brasília, era muito evidente isso. Tipo, era o preço da gasolina, R$1,99, R$1,98, R$2. Então, assim, o máximo que variava era isso. E ali, sim, o cartel era pesadíssimo. Todos os postos vendiam o mesmo combustível, de qualquer bandeira, com o mesmo valor. Certo? Isso dá opção para o consumidor? Não. Isso é uma forma que essas empresas que praticam esse tipo de atividade, elas repartem o mercado entre elas, certo? E aí elas fazem de uma forma com que elas consigam controlar esse mercado. E isso não é bom para o consumidor. E isso, obviamente, não é bom para o próprio sistema econômico. Por isso que o cartel ele não é permitido, né? Mas aí, como eu falei, ele não tem esse nome na lei mesmo. Mas o cartel é justamente isso. Tá lá, depois você dá uma olhada. Artigo 36 da lei 12.529 está especificamente no parágrafo 3º e nos seus incisos e alíneas. Então, esse tipo de prática, esse tipo de exercício, ele configura abuso do poder no mercado coletivo, certo? E aí pode haver, em qualquer momento, um aumento de preço, uma redução da qualidade. Como é que eu vou escolher em qual posto tem a gasolina melhor se todos estão com o mesmo preço, certo? Então, tipo assim, os postos, eles nem se obrigam. Eles nem se obrigam a vender mais uma gasolina com uma qualidade razoável. Por quê? Porque você só pode comprar de mim. Se você comprar em qualquer lugar, vai ser sempre o mesmo preço. Então, isso tudo também vai inibindo o consumidor. Não existe nenhum benefício para isso. Não existe. E isso pode, inclusive, figurar como uma prática ilícita, tá? Mas existe a possibilidade de uma empresa ter uma posição dominante no mercado? Existe. Não existe problema nisso, certo? Aí, então, a lei da defesa da concorrência, ela determina que ocorre essa posição dominante quando uma empresa ou um grupo de empresas detém o controle de uma parcela considerável, substancial do mercado de determinado produto, certo? Ou de um fornecedor, né? Ou de um intermediário, ou de um adquirente, ou de um financiador do produto, ou de um serviço e tecnologia, tá? Então, assim, não existe problema das empresas, né, se destacarem, tá? Só que isso não pode ser uma forma de opressão, certo? E isso não pode chegar ao ponto da empresa dominar o mercado a ponto dela ditar todas as regras, dela estabelecer as regras do mercado de forma unilateral. Entendem? Não pode. Isso que não pode. Ela pode... mas ela é a que mais vende. Ok, beleza. Mas tal empresa que mais fatura, não tem problema. Mas o que não pode, por exemplo, ela fechar com um consumidor, com um intermediário ou alguma coisa assim. Vamos supor que a Gazin precisa armazenar os móveis, né, os seus produtos, certo? E aí todas essas empresas concorrentes utilizam de um polo de armazenamento, vamos colocar assim. E aí a Gazin vai e compra esse polo. E aí as outras empresas não têm como armazenar. Esse tipo de coisa que não pode acontecer. Entendido? Elas não podem dominar assim de forma unilateral e de forma deliberada
nem um fornecedor, nem um intermediário, nem um financiador, um adquirente, um investidor que inviabilize a atividade dos outros. E isso que não pode acontecer, certo? Ela tem que se estabelecer por quê? Como é que as empresas elas podem se estabelecer? Atendendo bem cliente, ter um preço razoável, condições de pagamento, enfim, ela vai se virar. O que ela não pode é inviabilizar de alguma forma a atividade de outras empresas. Então, essa parcela substancial de mercado relevante que trata a lei, ela é presumida quando uma empresa ou então um grupo de empresas controla 20% do mercado, tá? Se ela controlar 20% do mercado, então considera que ela tem esta posição dominante. Em alguns casos, a lei autoriza que o CAD altere esse percentual para que alguns setores específicos da economia fiquem mais viáveis. Então, assim, esse é um parâmetro que existe na lei, que é utilizado pelo CAD como referência, mas ele tem uma referência maleável, ok? Aí lá no artigo 36, no parágrafo 2º, então, da lei, fala que se presume posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateralmente ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% ou mais do mercado relevante, tá? Então, o detentor dessa posição dominante não pode, por exemplo, praticar preços que sejam predatórios ou discriminatórios ou que dificultem a entrada ou a permanência de novos competidores naquele ramo do mercado. É isso. Então, para mim, assim, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas é cada vez mais, né, por todos os lados, quando a gente estuda a lei, a gente vê como que é importante essa livre concorrência, né? Como que por exemplo, quem que vendia cama, mesa, né? Cama, mesa e banho, quem que tinha, não vou dizer o monopólio, porque não é isso, né? Mas quem que tinha uma parcela grande do mercado, né, anos atrás? Riachuelo. E aí depois chegou a Van, né, com esse monte de filiais espalhadas, né, no Brasil inteiro. Quem tem mais poder de compra, né, consegue comprar mais barato e, consequentemente, revender mais barato. E aí, assim, eu lembro que esse negócio de cama, mesa e banho na Riachuelo era muito caro, sabe? E parece que quando entrou a Van, a coisa deu uma baixada, ou deu uma amenizada, ou pelo menos eles ficaram espertos que não eram só eles, né, que poderiam vender. Então, é importante que essas práticas que impeçam a concorrência desleal sejam cada vez mais... É importante que a concorrência desleal seja cada vez mais combatida. E aí essa prática, então, de preços que são muito baixos, né, que são preços muito, muito módicos, ela também recebe a atenção do CAD. A princípio, pode parecer um benefício para o consumidor, mas esse tipo de conduta acaba prejudicando, porque futuramente a atividade do mercado com menos concorrentes, ela tende a aumentar o preço. Se só tem se sou eu que mando, eu vou vender do jeito como eu bem entender, né? Vou vender da forma como eu bem entender. Eu lembro que eu morava numa cidade lá do interior do Mato Grosso, e só tinha essas lojinhas assim, como é que fala? Essas lojinhas de roupa, né? Coisa bem familiar, assim mesmo. E aí, entrou a Riachuelo lá, sabe? Tá, não foi bem lá, né? Foi lá.
Entrou em Riachuelo lá. Aí o pessoal começou a atender melhor as pessoas que, os consumidores, né? Essa questão do trato diferenciado com os consumidores, as grandes empresas muitas vezes são responsáveis por trazer para pequenas localidades, né? Como já foi o caso de Dourados, por exemplo. Pessoal, entendido até aqui? Tô falando muito, né? Sim, entendi, Tô. Entendi. Perguntas, colocações, comentários. Não. Já tirou minha foto, Bruna? Então, vamos lá. Relembrando, o que é a livre concorrência? A livre concorrência está lá no artigo 170, inciso 4 da Constituição, que se baseia no pressuposto de que a concorrência não pode ser restringida por agentes econômicos com poder de mercado, tá? Então, em um mercado em que há concorrência, quais os benefícios dela, né? Esses produtores de um bem ou de serviço, eles podem atuar, né? Então, em um mercado que há concorrência entre esses produtores, os preços que são praticados podem se manter razoáveis, né? Acessíveis, justos ao consumidor. E aí, então, obviamente, né, toda essa cadeia produtiva aí é beneficiada. Enfim, o que é um poder de mercado, então? O que se considera poder de mercado? Uma empresa ou um grupo de empresas possui poder de mercado se ela for capaz de manter os seus preços de forma sistemática acima do nível competitivo de mercado, sem com isso perder todos os seus clientes. Tá? Isso é poder de mercado. Ou seja, eu consigo comprar e vender, eu consigo me manter, eu consigo oferecer um preço razoável, sem que isso interfira na minha estrutura, na estrutura da minha empresa. Tá? Em um ambiente em que nenhuma empresa, né, tem esse poder de mercado, não é possível que essa empresa fixe seu preço num nível superior ao de mercado, tá? Porque se ele faz assim, o que vai acontecer? Eles vão procurar alguém que vende mais barato, né? Alguém com um valor menor. Então, essa empresa não consegue se manter no mercado. E aí, ela não consegue se manter nem se o preço dela for muito baixo, porque daí ela acaba não pagando, né? Os seus custos, bancando a sua viabilidade, e nem se for muito alto. Por quê? Porque, obviamente, vai ter gente que vai vender mais barato que ela, e aí ela não vai vender para ninguém. Então, esse poder de mercado é essa capacidade de se manter no mercado com seus preços sistematicamente acima do nível competitivo, sem perder todos os seus clientes. Certo? Entendido? O que é esse poder de mercado? Gente, vocês não entenderam, vocês me chamam, tá? O que é mercado relevante? Né? Como que funciona, né? Como que a gente identifica esse mercado relevante? O mercado relevante, ele é a unidade de análise para a avaliação do poder de mercado. Tá? Então, a gente identifica ali o que é o poder de mercado, e aí depois a gente analisa o que é o mercado relevante. O mercado relevante é essa unidade de análise para avaliação do poder de mercado. É o que define a fronteira da concorrência entre as firmas. Certo?
E aí tem muito a ver também com a dimensão geográfica. Vou explicar. A definição do mercado relevante, ele leva em consideração dois critérios, duas dimensões, vamos colocar assim. A dimensão do produto e a dimensão geográfica. A dimensão do produto e a dimensão geográfica. A ideia por trás desse conceito é definir uma área, um espaço, um recorte geográfico em que não seja possível a substituição do produto por outro, ou em razão do produto não ser substituível, ou porque por algum outro motivo não é possível fazê-lo, tá? Então, você vai analisar uma área, uma delimitação geográfica, e você vai ver se o seu produto pode ser substituído por outro, né, igual ou semelhante ou melhor naquela área, naquela dimensão geográfica, tá? Então, para definir ou para descrever o mercado, esse mercado relevante, a gente tem que responder a pergunta: quem são e aonde estão localizados os concorrentes, e através disso eu vou determinar como é que eu vou fixar os meus preços. Entendido? Então, eu tenho que avaliar quem são meus concorrentes, aonde eles estão localizados, para verificar como que eu posso fixar os meus preços. Na prática, se eu vendo aqui, sei lá, um tipo de sofá, né? Vamos colocar aqui. Eu vou avaliar quantas empresas podem vender na mesma, né? Eu faço um estudo de mercado. Quantos quilômetros, né? Qual é a distância que as pessoas percorrem para ir atrás de um sofá? Vou avaliar isso. Elas vão no máximo 5 quilômetros. Ok, então. Então, nessa circunscrição, assim, nessa área, nessa delimitação, quantas pessoas estão vendendo o mesmo produto que eu? Ou então, quantos produtos existem similares ao meu, que podem substituir o meu? E aí, através disso, eu vou definir, então, por quanto que eu posso vender o meu produto. Certo? Então, isso acontece muito com médicos. Eu não vou saber dizer qual que é a porcentagem, mas, por exemplo, para cada 1.000 habitantes, tem que ter, no máximo, 5 oftalmos, uma coisa assim. Certo? Então, se você vai, né, se eu sou um médico oftalmologista e vou me instalar numa cidade, eu vou ver quantos 1.000 habitantes tem essa cidade e vou fazer essa proporção. Se existem pessoas com a mesma especialidade que eu, oferecendo o mesmo produto que eu, porque daí eu verifico, então, se é viável me estabelecer ali e se esse mercado é relevante. Entendido? Então, isso é uma forma de fixação dos preços. Aí, no caso, né, de abuso dessa posição dominante, o mercado relevante é específico àquela empresa no qual recaem as acusações. Por exemplo, olha, se fixou ali, e ali, obviamente, ele matou toda a concorrência, tá? Então, é importante que você saiba que isso aqui é uma forma de estabelecer o valor do seu produto e de estabelecer, de mensurar a viabilidade da implementação do seu serviço ali, ou então da venda, né, do seu produto naquele lugar. Então, a delimitação de mercado é essencial para a análise dos efeitos provocados por um determinado ato de concentração, ok? Essas grandes empresas, grandes mercados, grandes lojas de
de varejo, né, lojas de departamento, elas se estabelecem nos lugares a partir dessa análise. É o caso, por exemplo, de franquias, né? Acho que só existe McDonald's em lugares onde tem mais de 200 mil habitantes ou 150 mil habitantes, alguma coisa assim, certo? Ou então num polo, né? Ou então num polo que permita essa implementação. Por quê? Porque senão não é vantajoso. Então, existe todo um cálculo por trás para que possa, antes da implementação, antes da instalação dessas grandes empresas, tá? Então, o mercado relevante ele é definido como sendo um produto ou um grupo de produtos em uma área geográfica em que esses produtos ou esses serviços são produzidos ou vendidos de forma que uma empresa monopolista poderia impor um pequeno, mas um significativo aumento de preços, sem que com isso os consumidores migrassem para o consumo de outro produto ou comprassem em outra região. Então, isso tudo é critério de análise de mercado. Vale a pena eu me estabelecer aqui? Vale a pena eu vender esse produto? Tem mais gente vendendo esse mesmo produto? Então, isso tudo é definido através dessa forma. Esse é o chamado, então, teste do monopolista hipotético. Isso aqui já é bobagem, tá? E esse mercado relevante, então, ele é definido como sendo o menor mercado possível em que esse critério é satisfeito. Tá? Entenderam? Porra nenhuma, né? Entendi sim, prof. Sim, sim. Cara, vocês estão muito espertos hoje. Não, hoje não. Mas hoje tá mais evidente. Vocês são, né? Ó, quem falou que entendeu tem que fazer um resumo, um breve resumo, só acho. O meu já tá pronto aqui no caderno. Então, as 3 páginas aqui. Aparece na aula, né? Aí, Thiago, quando aparece, chega cheio das ideias, né? Fazer um resumo, trabalhinho no final da aula. Falou que entendeu, tem que provar agora, né? Boa ideia, Thiago. Boa ideia. Qual a importância, então, da gente definir um mercado? Alan, microfone, querido. É que eu ia falar, mas eu esquece. Pode falar, professor. Perdi. Tá. Quando a empresa tem participação substancial de mercado, ela necessariamente tem um poder de mercado? Não. Tá? Então, não necessariamente a empresa tem um poder de mercado quando ela tem uma participação substancial no mercado. Por quê? Vamos lá. Se uma empresa tem essa posição dominante, né, ou seja, no mercado relevante, não necessariamente ela vai ter o poder de mercado, né? Como esse conceito, esse entendimento de poder de mercado está baseado nessa capacidade da empresa aumentar os preços sem perder o cliente, somente a existência de posição dominante não quer dizer, não é um fator suficiente para que ela possa alterar de forma unilateral os preços, tá? Não necessariamente quer dizer isso. Por quê? Dessa forma, essa posição, a existência de posição dominante é condição necessária, mas não suficiente para determinar esse poder de mercado. Ela pode simplesmente atuar ali de uma forma mais enfática, com mais qualidade na negociação. Ela pode se estabelecer, não exatamente porque o poder de mercado dela é maior, entendeu? Então, não necessariamente ela vai ditar todos os preços. Ela pode só estar expandindo. Ela pode só ter uma administração que vá gerando para ela
resultados. E eu queria, assim, que alguém que trabalha em grandes empresas ou em franquia ou em alguma coisa assim, vocês conseguem observar isso na prática? Tipo, vamos colocar isso aqui na promoção porque em determinada loja não vai ter condições de bater no nosso preço. Vocês conseguem verificar? Alguém consegue verificar isso na prática? Quem trabalha em empresa aí? Ninguém. Todo mundo desempregado? Eu não entendi, professor, o que a senhora quer dizer, filho. Como assim? O que na prática? Você trabalha onde, Alan? Eu trabalho. Só autônomo, professor. Tá. Você não... Então tá. Então, vamos lá. Não, mas eu preciso de alguém que trabalhe. Tiago, você tá no Magazine Luiza ainda, Tiago? E deve estar lá agora. Não, não tô, professora, mas eu entendo disso daí. Sim, é normal essa como é que fala? Colocar alguns preços por conta de concorrência, né? Porque às vezes faz algum tipo de fechamento com o fornecedor, pede quantidades maiores para toda a empresa e acaba colocando o preço lá embaixo, né? E justamente a concorrência não vai conseguir bater o preço, né? Certo. Isso acontece muito no comércio. Sim. Tá, mas eu queria um exemplo tipo assim, tal produto, ninguém bate o preço daquela empresa. Existe alguma coisa assim, Dourados, ou no mercado aí, assim, né, que fique mais evidente? Tipo, nesse produto, esse produto aqui é lá na Casa Bahia mesmo. Porque esse tipo de coisa é lá que vende. Professor, quando eu trabalhava, alguns anos atrás, eu trabalhava na farmácia Pague Menos, né? E a gente fazia uma pesquisa de produtos nas empresas de Dourados mesmo, para tentar bater o preço deles. Que na maioria das vezes acontecia. Justamente para a gente fazer uma concorrência maior. Geralmente a gente queria bater produtos de perfumaria, né? Medicamentos não interessava a gente bater muito. Mas produtos de perfumaria a gente tinha que bater de qualquer jeito, porque, querendo ou não, é o lucro maior de uma farmácia. Perfumaria? Perfumaria é muito mais lucro que medicamento. Isso é verdade mesmo. De farmácia é verdade. Não sabia não. Porque, assim, é uma coisa assim que dá mais comissão para o vendedor e dá mais comissão até para a empresa. Então, tem uma farmácia, inclusive, na Arraial Bonfácio ali, que é, tipo assim, a parte de perfumaria e cosméticos é milhões que eles lucram. Tem uma colega minha que trabalha lá como vendedora de perfumaria e de cosméticos. É o carro-chefe de farmácia, por mais que não pareça, é isso aí. Que coisa, hein? Pois não sabia, não. Dentro da farmácia, o que a gente tinha de campanhas, por exemplo, Colgate hoje está com a campanha. O vendedor que vendesse 80 unidades de Colgate ganhava R$100. Aí o vendedor corria atrás, né? E mesmo... Empurrava Colgate. Empurrava Colgate. E mesmo que o produto tivesse um pouquinho mais caro, o vendedor dava algum jeito de baixar o valor para ele poder vender. E eu não imaginava, não, que era assim. Que perfumaria era o carro-chefe de farmácia. Mas pensando bem, realmente, né? Eu prefiro comprar em farmácia, perfumaria, do que comprar em mercado, por exemplo, né? Porque a gente não pode empurrar medicamento, né? Mas perfumaria pode, né? Mas perfumaria pode. Perfumaria e vitamina. Você pode chegar a qualquer farmácia aí que o cara vai te empurrar uma vitamina. Não tem um uso que o cara vai te empurrar. É uma comissão muito alta. E qual que é a farmácia daqui de Dourados que mais tá melhor assim no mercado? Tem uma na Arraial Bonfácio ali. Mas que farmácia que é?
É uma de esquina, professora. Na Real Olha, Bonfá, a mais forte no quadra antes de Brasil chegar na- é a Drogazil, né? Ah, eu sei. É uma amarela, né, Thiago? É, Uma aquela vermelha, amarela não lá. é? É, Não, a a que o vermelha. Thiago, a que o Thiago tá falando é a ultra popular. É a vermelha. É uma Tem a que Ultra o Neto Popular tá e a lançando mais lá. Na popular, Real né? Bonfá, que antes de Concorrente chegar na popular. Joaquim ali, numa farmácia de esquina. Ah, eu sei. É perto da WhatsApp, eu acho. Já vai lá, Mas, né, Tem um professor, professora? você estacionamento falou grande, né? esse negócio de concorrência. São duas farmácias que concorrem uma com a outra, mas essas duas farmácias, a vermelha e a amarelinha, usam a mesma distribuidora. Elas são da mesma distribuidora. Elas são farmácias diferentes, mas são da distribuidora. Então, basicamente, elas são a mesma farmácia. Ah, não necessariamente. Se eu Não. usar a mesma distribuidora, não tem problema, né? Elas devem ter. Não, elas não devem ser a mesma empresa, né? O Não, problema é que a mesma empresa não, mas distribuidora. assim, É, a o produto é o distribuidora meio mesmo, né? É isso que que tá falando. controla o preço, né? Quem? A distribuidora? Ah, vai ser muito difícil eles pegarem e uma farmácia comprar da distribuidora e vender mais barato que a outra. Então. Só que, ótimo, bom exemplo. Mas o que isso significa? Significa eles têm uma grande participação no mercado, certo? Eles dominam o mercado. Mas isso que elas fazem é errado? Não, não é errado. Né? Isso aí fere a concorrência, né? Isso aí caracteriza uma concorrência desleal? Não. Ainda que elas tenham essa parceria, né? Essa relação comercial com a mesma distribuidora, obviamente, um exemplo da farmácia é um exemplo típico de que não são apenas empresas grandes que se estabelecem. A farmacinha do bairro é uma que pode muito bem sobreviver tranquilamente, mas que talvez vá vender só remédio e não vá vender a perfumaria, certo? Né? Por quê? Porque provavelmente a perfumaria é recebida, né, com um valor muito mais barato, né, com um valor muito mais em conta nessas empresas, né, nessas grandes empresas. Então, o que eles estão praticando é concorrência desleal? Não. Estão estabelecidos no mercado de forma certa, né? O que seria uma concorrência desleal? Se eles comprassem todas as outras farmácias, certo? Ainda que fossem duas empresas diferentes. Ó, seguinte, você compra as farmácias de baixo da Marcelino, eu compro as de cima da Marcelino, entendeu? Aí seria uma prática ilegal, porque daí elas estariam fechando o comércio. Elas são donas de todas as farmácias amarelinhas e douradas mesmo que fazem isso. Eles compram várias farmácias e abrem as farmácias dele no lugar. Ah, mas aí não tem problema. Mas aí eles estão fechando o mercado. Eles Não, estão mas aí fechando é o rede. mercado. Eles estão se estabelecendo no mercado. Ampliando a rede. Eu não acho que eles estão fechando, né? Porque existem outras empresas que estão concorrendo com eles, outras farmácias, inclusive. É porque hoje em dia aqui em Dourados tudo é popular, né? Você vira esquina tem um popular. Aqui em Dourados você vira esquina tem um popular de farmácia. Parece que... Eu, por exemplo, não compro na Drogazil. Acho atendimento horrível. Não compro lá. De jeito nenhum. Aqui na Drogazil, professor, não existem balconistas. Existem vendedores. Eles não entendem nada. Eles não podem indicar nada. Porque eles não entendem. Eles simplesmente entregam o produto para você. Por isso que o atendimento deles é ruim. Nem comissionado eles são. Ah, então é por isso. Uma vez eu estava sem voz. Presta atenção, estava sem voz. E às vezes minha voz some. Quando muda o clima, alguma coisa assim. Eu só consigo recuperar a voz se eu tomo uma injeção de um antialérgico. E acho que é um corticoide, um negócio lá. Fui lá, né? Porque no outro dia era meu aniversário, inclusive, tá? Tudo bem que eu já tava tomando cerveja gelada 3 dias, né? Fui no show do Wesley Safadão. O que aconteceu? Tomei aquela chuva toda.
E aí, no Cerveja outro dia gelada, era meu você me chamou aí? aniversário. Hã? Cerveja gelada, a senhora me chamou? Não, senhor. Tô contando a história aqui. E aí, só vou terminar essa história, a gente vai voltar para a aula, não estamos terminando. E aí eu tava sem voz, no outro dia era meu aniversário, eu ia receber amigos, precisava conversar, mais cerveja gelada. Fui lá na Drogazil. Falei, moça, eu preciso de uma injeção. Ele falou, não posso te dar, você tem receita? Eu falei, não tem receita, mas é uma injeção. Ele falou, não posso te dar. Eu falei, moço, quem é que vem aqui querendo tomar injeção? Eu quero uma coisa que ninguém quer, injeção, me dá uma injeção. Ele não me deu uma injeção. Foi na Catayama. Na Catayama, uma beleza, né? Eles não dão injeção porque eles não têm ambulatório, professor. Não interessa, meu filho, eu tomava injeção em qualquer lugar, de qualquer jeito. Eu só queria voltar a falar. Mas eles vão ferir a lei, né? Lá onde eu trabalhava desse jeito também. Mas as outras farmácias daqui, elas dão injeção. Tá? Então não tem... Vai de cada um, né? Essas redes grandes... Eu tomei injeção, no outro dia tava 0 bala, segui o baile e continuei muito tranquila, continuei bem faceira. Bombei, tá? Então, entenderam, gente? O que é? Querem falar mais alguma coisa? Thiago? Alan? Não, de boa. Tranquilo. Tô tranquilo. Pode continuar, professor. Vai pra lá, coisa chata. Certo? Então, vamos lá. Entenderam, então, né, o que né, o que pode, o que não pode? Você tem que entender o que é esse abuso do poder econômico, tá? É esse comportamento de uma empresa ou de um grupo de empresa que prejudica essa livre concorrência. É isso que não pode acontecer. Não podem ser medidas anticompetitivas. É impossível que concorrentes não tentem derrubar um ao outro, certo? Mas tem que haver essa oxigenação no mercado. E, principalmente, não pode haver um engessamento do consumo, né? Não pode haver esse engessamento da atividade de consumo, da atividade típica do consumidor. É isso que não pode acontecer, tá? Então, a existência de poder de mercado, por si só, ela não é considerada uma infração à ordem econômica, tá? Mas esse engessamento do mercado, isso sim não pode acontecer, tá? E aí existem, então, outras práticas, assim, por exemplo, o que é uma concentração horizontal? Essa concentração horizontal, ela ocorre em operações que envolvem agentes econômicos diferentes que ofertam produtos ou serviços substitutos entre si, tá? Como é que eu vou explicar? São empresas que não têm o mesmo produto, tá? São agentes operadores econômicos, né? São agentes econômicos que estão fazendo ofertas de produtos e de serviços que não são iguais, mas que podem ser substituíveis. E eu acho que esse caso de, por exemplo, das farmácias, né, eu tô aqui tentando lembrar onde é que eu comprava perfumaria antes, porque não era em farmácia. Mas aí essa atividade que seria típica da farmácia, que não seria típica da farmácia, que é vender perfumaria, acabou então sufocando uma outra atividade que não é típica dela, como por exemplo o mercado. Obviamente os mercados continuam tendo de oferecer esse tipo de produto, mas não é o principal, certo? Então isso é uma concentração horizontal. Tá? E o que é, por exemplo, monopólio? A gente já conversou nas primeiras aulas, né, a respeito do que é esse monopólio. É a situação em que existe apenas um fornecedor de determinado bem ou serviço no mercado, o que não pode acontecer, tá? Então, o monopolista, nesse caso, ele pode diminuir a sua produção para elevar os preços até atingir o ponto da quantidade que ele acha que é o ideal, né, para poder gerar um lucro máximo para sua empresa. Então, aquele que tem, né, o monopólio, se ele fosse permitido, então, assim,
ele colocaria o seu preço, o seu produto no mercado, de forma que só ele poderia vender e ele ia poder cobrar o que ele bem entendesse, tá? Então, quando existe ou quando há indício dessa existência de monopólio, os preços eles são elevados não por conta de uma disputa natural de mercado, certo? Mas por conta de uma regulação, né? Por conta de uma variação imposta, porque uma única empresa ou um único fornecedor coloca aquilo no mercado, e porque ele é o único, só ele pode dizer quanto é que aquilo ali vai valer. Não é tipo, ali tá baixando o preço, então vou baixar mais 50 centavos, ali abaixou mais 50, então vou baixar mais um. Não é isso. Essa variação de preço, ela não acontece nessa disputa natural. Ela vai acontecer porque esse cara do monopólio, ele vai ditar, porque só ele pode colocar aquilo no mercado, certo? Então, isso é uma forma de regular o valor de uma maneira artificial, tá? Mas o que é um monopólio natural? Né? O que é um monopólio natural? Em alguns casos, o monopólio ele pode ser a forma mais eficiente de se produzir um bem ou um serviço. Essa situação, que é conhecida, então, como esse monopólio natural, ela acontece quando existem elevadas economias de escala com finalidade de dimensão, de tamanho do mercado, né? Por exemplo, nessas condições, então, é ineficiente ter duas empresas em operação para afastar os abusos por parte do monopolista. Para que isso aconteça, então, tem que haver essa regulação do mercado. Tá? Então, para que isso aconteça, esse monopólio natural, que é esse estabelecimento, né, no mercado de forma natural, nessa disputa de preços, é que configura, então, esse monopólio natural. E para poder verificar isso tudo, é que existe as agências regulamentadoras, agências reguladoras, que foi o que a gente explicou na aula passada. Então, a defesa da concorrência, ela importa não apenas, né, para aqueles que são pequenos, microempresários, né, afeta, obviamente, diretamente a esses, mas importa também às grandes empresas, até porque existe ali as agências reguladoras que estão, né, que é o próprio Estado ali né, no cangote delas, exigindo, então, que elas cumpram, né, todas esses requisitos, né, que são impostos para quem passa, né, a atuar nessa atividade econômica. Pessoal, basicamente era isso hoje. Né, eu não sei se ficou claro para vocês a importância, né, da concorrência e, né, a importância, assim, de ter condições justas na concorrência, né? Por exemplo, né, Alan vai colocar o coração dele para jogo, né? Vai ser um cara, assim, que vai procurar um casamento, vai procurar uma parceira, ou parceiro, não sei, né? Mas uma parceira, vamos dizer assim. Alan tá de olho na gatinha que conheceu no Tinder, né? Falou, agora eu vou com tudo, né? Vou com tudo. Ele tá sabendo que ele tem um concorrente na parada, que ele não sabe quem é exatamente, né? Mas a gatinha tá ali, dando crédito para Alan. Tá pegando, Alan? Tá captando? Tô captando aqui. Tá. Você vai encontrar com a gata. E aí você descobre que você sabe quem que é o seu concorrente, Alan? Quem? Rodrigo Hilbert. Quem que é esse cara? Não faço nem ideia. Não. Você não sabe quem é o Rodrigo Hilbert? É aquele cara das propagandas?
Ah, meu filho, ele é bem mais que isso, tá? Lascou, hein? Vamos. Lascou pra ele, coitado. Tá. Isso é o exemplo de concorrência desleal. Vai ter alguém que vai querer o Alan? Claro que sim. Moço bonito, bem apessoado, limpinho, estudioso, moço de família. Claro que vai querer. Mas não tem, meu querido, não tem. Tem que ser sincera. Uma mulher que bate o olho no Rodrigo Hilbert, olha que eu não gosto de branquinho, não, entendeu? Eu prefiro um moreno, uma melanina, assim. Mas, enfim, Rodrigo Hilbert, alto, loiro, magro, olhos verdes, o cara bonito, simpático, inteligente, bom pai, cozinha, troca fiação elétrica, já tô indo ali chorar já. instala chuveiro, instala cortina. Querido, não tem como concorrer com o Rodrigo Hilbert. Não tem. Desculpa. Eu espero que tenha ficado claro que é concorrência Depois desse desleal. exemplo, ficou mais claro que isso não tem exemplo melhor, professor. Vou dar Vou dar outro. esse exemplo na prova. Claro, igual o sol do meio-dia. Ele tremeu, menina. Vou dar outro, tá? Mesma coisa, né? Cláudia, vamos ver quem tá. Cláudia tá na pista para negócio. Cláudia fala, não. Cláudia fala, 2020 é meu ano. Acabou essa quarentena, vou pro crime. Cláudia tá ali, moça bonita, inteligente, estudiosa, né? Trabalhadora, pessoa séria, pessoa de fundamento. Beleza. E aí ela vai para um rolê que ela sabe que vai ter uma moça lá, uma pessoa que tá meio afim do cara que ela também tá. Ela fala, não tem problema não, confio. Chama pra briga e fala aqui, né, domínio, né, enfim, vai. Chegou lá, quem era a concorrente? Paola Oliveira. Cláudia, senta Sinto lá. muito. Hoje não, Fábio. Eu acho que não dá para concorrer com a Paola Oliveira. Né? Até eu que não gosto de mulher pegaria a Paola Oliveira. Imagina, né? Assim, se não ficar claro depois desses exemplos que é uma concorrência desleal, não dá. Tá claro? Sim. Claríssimo. Tá virando urgência. Cláudia nem ouviu. Claudinha e Alan hoje vão ter pesadelo. Cláudia não ouviu, Cláudia me silenciou. É até bom, porque não vai sofrer desse desgosto, não vai sofrer dessa amargura, né? Alan, obrigado por se dispor a ser meu exemplo. De nada. Então, feedback. Estamos aí para isso. Assim, se não ficar claro depois disso que é concorrência desleal, é o Alan querendo concorrer com o Rodrigo Hilbert, gente. O Alan tem o público dele? Claro que tem. Com certeza tem. Mas o Rodrigo Hilbert não dá, né, gente? Né? Ficou entendido? Era isso, então. Certo? Vamos de trabalhinho! Vamos de trabalho! Vou até abrir o Word aqui, tem que escrever já. Primeira questão. Manda! O que é e como funciona o poder de mercado? Que é como funciona o poder de mercado. Que massa. Dois. Isso aqui é para quem anotou, hein? O que é
cartel, não é quartel, é cartel. E como funciona? Fundamente utilizando a lei. Como funciona? Não entendi o que a senhora falou. Funciona também. Funciona o cartel. Ponto. Fundamente utilizando a lei 12.529. Quanto? 2004? A lei é de 2011, né, Pro? 2.529 de 2011. Uau, 2011. Gente, quem está respondendo suas perguntas, quem está fazendo os trabalhos, vai saber responder tudo na prova. Graças Última a Deus. questão. Ai, até parece que vocês estão sofrendo muito, né, com as provas de semestre. Oh, mas a prova que a senhora passou aí, ó, no primeiro bimestre, Jesus Cristo. Demorei um dia para fazer. Que prova difícil. Ah, Tá difícil a prova. Foi difícil. Nossa. tá bom. Foi difícil mesmo. Eu entreguei a Qual a prova com 5 importância? minutos pra Thiago, soprar. você nem fez a prova. Claro que eu Quem? fiz a prova. Oxe, como assim? Última questão. Nossa, tem mais uma, hein? Jesus. Manda. Tô tão orgulhosa de você que está estudando, Alan. Me mata com a faca da cozinha. Qual a importância da livre concorrência? E qual os malefícios, e quais, né? Os malefícios da concorrência desleal. Tá fácil hoje, hein, as perguntas. Sempre tá fácil. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por favor, faça o desafio. Só pode repetir o finalzinho, por favor? Final da 3. Isso. Quais os malefícios da concorrência desleal? Gente, desafio nota máxima, por favor. Outra coisa, ED, fecha dia 1º de junho. Faça. Certo, galera? Alguma pergunta?